Olá, tudo bem? Meu nome é Hélio Kessler e quero compartilhar com você um entendimento que eu estava aqui refletindo, fiz algumas anotações e durante a nossa conversa eu vou consultar essas anotações aqui. E eu quero falar de algo muito simples, mas ao mesmo tempo eu digo simples, né, no seu formato, porque muitas pessoas estão vivendo isso, mas não é tão simples quando a gente quando a gente faz uma identificação, quando a gente faz um mapeamento e percebe que a pessoa está vivendo justamente desse mal. E eu quero aqui falar, vamos colocar um título, o poder do sim. Porque o sim, ele tem muito poder em nossas vidas. Principalmente quando a gente fala de interação, de relacionamento. Em todos os hemisférios. Relacionamento amoroso, relacionamento conjugal, pai e filhos, relacionamento social. E muitas vezes nós temos dificuldade de levar adiante nossos relacionamentos, ou seja, de sairmos da superficialidade de um encontro para irmos além e avançarmos naquele relacionamento e podermos ter trocas, termos, enfim, ter experiências maravilhosas com as pessoas, inclusive com nossos filhos, em função de não termos dito sim para essa relação. Não termos dito sim verdadeiramente, que eu digo. Porque eu vou falar aqui principalmente de um sim superficial, de um sim mascarado, de um sim que fica atrás de um sorriso amarelo, de atitudes vagas, de atitudes que não são intensas e muito menos verdadeiras. Atitudes de simpatia, de ser educado. Mas quando nós nos propomos a viver relacionamentos verdadeiros, todas essas atitudes, elas não são válidas nessa relação. Convém que em relações íntimas, que em relações mais intensas e mais adultas, é necessário que haja legitimidade, é necessário que haja compromisso e engajamento naquela relação. E quando nós não dizemos sim verdadeiramente, um sim poderoso para aquela relação, ela não flui. E olha, como tem pessoas que estão vivendo relacionamentos em todos esses hemisférios, relacionamentos que o sim está aqui no rosto, mas o não está engasgado aqui, ó, engasgado, literalmente. Acabando essa pessoa ficando com uma fonte amarga, literalmente. Eu gosto muito daquele texto bíblico que diz que os lábios falam do que o coração está cheio. E o coração, ele é a fonte de todas essas coisas. Para trazer mais à tona essa situação, eu quero pegar um personagem bíblico muito conhecido, uma parábola, na verdade, muito conhecida, que é da história do filho pródigo. Sinceramente, o filho pródigo, ele tem uma atitude. Eu gosto de pessoas que têm atitude. Ele disse não para o pai dele. E olha, gente, a gente, às vezes, nós censuramos muito não, porque nós temos a nossa escala de valores, nós temos a nossa escala, e essa escala é muito poderosa, a gente coloca muito o certo e o errado nas relações. Mas se a gente for perceber, um relacionamento, ele não pode ser baseado em certo e nem em errado. Porque o certo e o errado, ele sempre vai estar inserido nos relacionamentos. Nem sempre eu vou acertar com a minha esposa, nem sempre eu vou acertar com meus filhos, minhas filhas, no caso. Agora, quando nós temos uma exigência de que as pessoas sejam assertivas sempre, esse caminho normalmente é um caminho que se conduz para o abismo. Porque principalmente quando eu não aciono o botão de alerta de que eu fui prejudicado por aquele não ou por aquele sim. Ou seja, relacionamentos mal resolvidos. Relacionamentos que ficam escondidos atrás de um sorriso amarelo. E nós
somos craques em viver. Nós, que eu digo no geral, na sua maioria, eu tenho buscado viver relacionamentos verdadeiros. Eu não quero me incluir, porque eu tenho me atentado para viver relacionamentos saudáveis que me sejam capazes de dizer sim ou não no momento que é conveniente. E uma das pessoas que eu tenho mais essa liberdade na vida é a minha esposa, de dizer não quando ela espera um sim, e fala isso com muito amor, fala isso com muita sabedoria, mesmo que ela não goste. Ela também tem amadurecido nesse aspecto demais, e ela sabe ouvir esse não e esse sim. O que a gente não pode é mascará-los. Então, eu vou pegar essa história do filho pródigo, bem rapidinho vou trazer. Nós já conhecemos a história do filho pródigo, está em Lucas 15, mas eu quero ler aqui a partir desse rapaz, do filho, do irmão do filho pródigo, do filho desse pai, né, que recebeu seu filho de volta. Está no versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu quero trazer aqui, queridos, quatro atitudes que permitem que o não mascarado seja exposto, quatro atitudes que expõem o não mascarado de sim. Simples assim. Quatro atitudes que apontam: olha, esse teu sim, ele não é um sim verdadeiro. Ele está baseado, o fundamento desse teu sim é um não. E a primeira desse texto está aqui, nesse versículo 28, que diz assim: ele se indignou e não queria entrar, porém o pai procurava conciliá-lo. Pessoas que estão baseadas no não, pessoas às vezes vivendo dentro da sua casa, às vezes vivendo com seus pais, dá bom dia, pede bênção, dá beijinho de amor, diz que ama, mas ela está dizendo não a todo momento, mesmo com todas essas atitudes que na maioria das vezes não são intensas, elas são rasas. Pessoas, filhos, que estão dizendo sim para o seu pai de forma superficial, mas estão desconciliadas dele, não buscam intimidade, não buscam engajamento naquela relação. Casamentos que estão frios, casamentos que as pessoas estão cada vez mais distantes, porque elas não disseram sim para o seu cônjuge. E aquilo ali é gerado por sentimentos de culpa, vira um barril de pólvora. A qualquer momento gera-se discussões. Por quê? Porque tem amargura, tem dor, tem confrontos que não foram feitos e questões mal resolvidas naquela relação, porque ali está mascarado, ali não está verdadeiro. Então, a primeira atitude de uma pessoa que expõe esse sim mascarado é justamente a reconciliação ou a conciliação. A segunda atitude que expõe o não mascarado de sim: insatisfação. A insatisfação, ela gera ações, cobranças que sempre estão ligadas com o passado. Pessoas que fazem, mas que cobram. Fazem e cobram. E sempre remete ao passado.
Relações como essa, né? Aqui no versículo 29, é muito característico esse discurso desse tipo de relação. Há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem sua. Ou seja, ele coloca algo que não era favor nenhum. A obediência dele ao pai dele não era um favor a ser feito. Mas ele cobra isso do pai. Olha, eu estou te obedecendo há tantos anos, eu estou fazendo aquilo que eu era para eu fazer há tantos anos. Né? Outra situação aqui. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. A primeira atitude é uma forma de uma barganha, né? Vira uma moeda. Eu estou aqui há tanto tempo te obedecendo. E essa segunda atitude é uma atitude, querido, de vitimização. Pessoas insatisfeitas, elas se tornam vítima numa relação. E a linguagem dela é de vítima. A linguagem dela é de se colocar sempre numa situação de injustiça. A injustiça, ela acaba governando aquele relacionamento. A vitimização, ela sustenta o sentimento de insatisfação. Ela faz o sentimento de insatisfação criar asas e voa dentro daquele relacionamento, cresce. Olha, eu arrisco dizer que o sentimento daquele rapaz ao olhar para o pai dele é de que tudo que deu errado na vida dele era culpa daquele pai. Peraí, e a autorresponsabilidade? E a forma de você conduzir a sua vida não conta? A terceira atitude, que expõe um não mascarado de sim, abandono e rejeição. Não abandono e rejeição como sentimento, mas como atitude, como comportamento. Que isso transforma, traz um sentimento, que é o sentimento de desamor. Queridos, e o sentimento de desamor afasta as pessoas do Pai Celestial. Porque o Pai Celestial, ele é amor. Então o pai, ele chega lá no versículo 31 e diz assim: então lhe respondeu o pai: meu filho, você sempre estás comigo, tudo que é meu é seu. O sentimento de desamor faz a pessoa não se sentir herdeira, faz a pessoa não se sentir amada. Ela não consegue perceber a presença das pessoas que a amam. Ela sempre está insatisfeita e essa insatisfação, além de trazer vitimização, traz um sentimento de desamor. Isso desmascara o sim falso. E a quarta atitude, querido, que expõe o não mascarado de sim, a frieza. Lá no versículo 32, entretanto era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse pai estava feliz. O que custava esse rapaz comemorar com o pai, comemorar com o irmão e depois trazer a sua reclamação de uma outra forma? Mas não, ele estava insatisfeito, ele estava se sentindo vitimizado, ele estava desconciliado do pai, e isso trazia para ele um sentimento de desamor, e isso fazia com que ele se tornasse frio com aquele pai. Ele se sentia fora, uma carta fora do baralho. E isso prejudicava a vida daquela pessoa e prejudicava os relacionamentos que ele tinha. Eu tenho certeza que esse rapaz era um rapaz sozinho. Era um rapaz que se sentia abandonado em todas as situações e ele não conseguia ir a fundo nos seus relacionamentos. Ele não conseguia se doar, ele não conseguia se dar, ele não conseguia receber. E eu quero, nessa oportunidade, te fazer um convite. Diga sim para a sua vida. Diga sim para os seus relacionamentos. Olha, um sim poderoso. Um sim que seja capaz de destruir todas as barreiras que impedem você de ser feliz nos seus relacionamentos. Um sim. Por isso que esse projeto que eu estou iniciando através desses vídeos, ele diz, dizemos sim. Porque quando você diz sim de verdade, esse sim ele te liberta. Esse sim, ele te coloca diante de circunstâncias novas.
e uma nova trajetória ela é desenhada na sua vida, novas oportunidades, é um recomeço. Não existe recomeço sem você dizer sim para esse recomeço. Então eu te convido, diga sim para a sua vida, diga sim para o seu casamento, diga sim para a sua relação com seus filhos, diga sim para você mesmo. Você merece e você pode dizer esse sim, mesmo que tudo já esteja destruído. Mas não esqueça, um abismo chama outro abismo. Se você está dizendo não para uma área da sua vida, se você está lutando a batalha errada. Lute, mas lute com convicção, mas lute a batalha certa. Quando você diz sim, você coloca na mesa esse sim. Há possibilidades novas de se discutir, de se conversar, de trazer à tona o perdão, de se fazer tudo diferente. O sim tem esse poder. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Um beijo no coração. Tchau.